Vamos dar continuidade ao nosso trabalho nesta manhã. Vamos retomar aí, são 11 horas e 15 minutos. Não queremos extrapolar, passar muito do nosso horário. Sei que muitos têm ainda afazeres domésticos, né? A esposa está em casa fazendo almoço. A filha está em casa fazendo almoço. Glória a Deus. Nós vamos ouvir um louvor pela nossa irmã cantora Jaqueline, em nome de Jesus. Louvando ao Senhor, pastor. E logo após a gente já entra na segunda palavra nesta manhã. Amém? Som. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Que o Senhor venha renovar a minha vida e a tua vida nesta manhã. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me. Pode adorar a igreja. Aleluia, Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Glória a Deus. Porque tudo que há, aleluia, Jesus. Adore o Senhor, amém? Sonda-me, Senhor, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, que me conhece. Transforma-me, Senhor. Diga para Ele. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga a Ele. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me. Diga a Ele, diga para o Senhor. Aleluia, Jesus. Transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor. Oh, toma as nossas vidas e usa-me. Sonda-me. Oh, oh, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, ó Deus. Oh, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda os nossos corações nesta manhã, Senhor. Transforma, Senhor, meu Deus, a cada um que se faz presente neste lugar. Aleluia, Jesus. Enche-nos, Senhor, nesta manhã. E usa-me, Senhor. E usa-me, Senhor. Aplaude ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essas palmas podem ser melhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja bendito. Mais uma vez cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Deus seja louvado. Nós estamos na nossa escola bíblica de obreiro. Tivemos aí uma parada devido à quarentena do coronavírus. Tivemos a nossa
deste ano em fevereiro e retomamos agora. Paramos aí o mês de abril e voltamos agora. Louvado seja o nome do Senhor. Esperamos continuar aí no próximo segundo mês, né? No mês de agosto a gente retoma. Louvado seja Deus. Convido a igreja a se colocar de pé. Nós vamos agora para a nossa segunda parte dessa escola bíblica. Quero aqui também trazer uma palavra. Não quero me demorar, mas aquilo que Deus colocou no nosso coração e o que eu escrevi, a gente vai tentar aqui ser breve. Amém? Já foi lido aqui Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 6. Gálatas, depois da carta aos Coríntios, Novo Testamento. Paulo escreve à igreja da Galácia, preocupado com os judaizantes que se introduziram na igreja. Eram cristãos, porém tinham uma outra visão sobre o Evangelho. Tomando por base esse texto, capítulo 1, verso 6, nós vamos tentar aqui trazer um ensinamento para nós nesta manhã. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém de vós anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Amém. Louvado seja Deus. Pode sentar-se, glorifica a Deus por esta palavra. Queridos, o pastor Júnior já citou aqui, lembrando, segundo o apóstolo Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 1, ele diz: sabe, porém, que nos últimos dias virão tempos difíceis, tempos trabalhosos ou tempos perigosos. E nós estamos nesses tempos, irmãos. E nesses tempos difíceis faz-se necessário abrirmos a Escritura Sagrada para entendermos a respeito das heresias que se tem de tempos em tempo aí rondado o arraial dos santos, né? Na igreja de Cristo. Infelizmente estamos presenciando aí um acréscimo assombroso no trigal de Cristo, a igreja do Senhor, e não podemos desincumbir ou descuidar e nos tornarmos insensíveis ao relativismo doutrinário crescente no meio da igreja. Estamos vivendo uma escassez de apologia ou apologética, né? E conformismo absurdo com temas que já deveriam ter sido banidos do meio do povo há muito tempo. Então as pessoas estão trazendo temas que já há muito tempo foi debatido, discutido, perdeu-se tempo, foi posto, tratados, escritos, homens de Deus trabalharam, e hoje está trazendo essas mesmas coisas para dentro da igreja, voltando às coisas que já deviam ter sido esquecidas do meio da igreja. O apóstolo Paulo, aqui ele se dedicou intensamente a ponto de escrever um tratado aqui no livro de Gálatas sobre os judaizantes e falsos mestres que se infiltraram no meio da igreja, demonstrando que tudo se resume a Cristo. Paulo ele vai dizer que tudo se resume a Cristo. Então o fim de tudo é Cristo, a lei, o fim da lei é Cristo. Então tudo se resume em Cristo, e Paulo ele vai aqui debater sobre isso. E nós estamos visualizando pregadores e igrejas nos dias atuais. Estava aqui na escola dominical domingo, o pastor Marcos estava citando, e praticamente isso aqui é uma continuação daquilo que já foi falado no domingo passado na escola bíblica, sobre a igreja deformada. Então nós estamos vendo aí pregadores e igrejas que querem acrescentar algo mais à cruz de Cristo e ao Evangelho, sendo que isso já está posto na Bíblia Sagrada. E Paulo ele vai dizer nesse livro de Gálatas que tudo se resume a Cristo, e fora dele não existe nada.
Então nós vemos hoje igrejas, né, infelizmente estão acrescentando algo à cruz de Cristo e ao Evangelho, e há um crescente simbolismo, né? Há um acréscimo aí de símbolos, mandingas, patuás, amuletos e invenções crescente no meio do cristianismo, e demonstrando aí distanciamento, não só da Bíblia Sagrada, mas também uma cegueira espiritual em muitos que vivem no dia de hoje dentro da igreja. Basta você ligar a televisão, assistir uns programas evangélicos, ou ver aí alguns vídeos no YouTube aí. Eu não gosto nem muito não, porque muitas vezes isso acaba prejudicando a gente, trazendo problema. Então, a importação de modelos e doutrinas que não condizem com as Escrituras. Irmãos, a Bíblia Sagrada é um livro perfeito, completo, não precisa de importar nada. O que é importar? Trazer de fora para dentro. A Bíblia você tem que exportar, tirar dela para fora. Então as pessoas estão trazendo modelos e doutrinas que não está na Bíblia Sagrada, estão acrescentando aquilo que está, né, não está na Bíblia Sagrada, trazendo coisas que não devem ser introduzidas no meio cristão. Estamos em meio a tempos difíceis, conforme aí Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo 3, primeiro. Ou seja, isto é, complicado, atribulados, cheio de artimanhas e confusão na área espiritual, moral, ética, social, econômica, familiar, sexual e, acima de tudo, distanciamento do homem dos princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Então nós vemos isso, né? Paulo está dizendo, no fim dos dias vai ser tempo difícil, e homens amantes de si mesmo, não têm afeição natural, são detratores, caluniadores, e fazem tudo isso. Então estamos vivendo esse tempo que Paulo fala, isso há 2000 anos atrás. Estamos voltando, né, aquilo que já foi escrito na palavra de Deus. Então esse tempo é um tempo difícil para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, porque muitos estão vivendo esse tempo. Nem todos escaparão aos perigos e laços e armadilhas desse tempo, mas a Bíblia diz em Daniel capítulo 12, versículo 10: muitos serão purificados, embranquecidos, e muitos serão provados. Os ímpios procederão impiamente, os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão esse tempo que nós estamos vivendo. Então Deus diz na sua palavra que muitos serão nesse tempo purificados, para ver realmente aqueles que são de Cristo e os que não são de Cristo, os que vivem a verdade da palavra, os que buscam mentira, que são enganados por esses homens que, infelizmente, como diz Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4, né, que são homens que pregam doutrinas de homens, heresias e doutrina de demônio. Então tem muitos que estão sendo levados por este caminho. Infelizmente nós estamos vendo esse período, irmão. De acordo com 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, pastor Júnior já citou aqui, que diz assim, que o Espírito diz expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Muitos apostatarão da fé. Ou seja, esse apostatar, esse desvio da fé, representa teologicamente o desvio do sistema de doutrinas e crenças do cristianismo. É não aceitar aquilo que foi estabelecido na palavra do Novo Testamento, através de Cristo e dos profetas e dos apóstolos que ensinaram a respeito da sua doutrina. Estamos vivendo as consequências de um crescimento evangélico desordenado no Brasil. A quantidade de denominações que tem surgido ao longo dos anos demonstra uma ausência de compromisso, uma ausência de compromisso sério com as ordenanças que foram instituídas por Jesus Cristo. Um evangelho sem comprometimento com a cruz. É o que nós estamos vivendo no tempo de hoje. Então quero nesta manhã falar rapidamente aqui, nos minutos que nos restam, sobre 3 coisas. Primeiro, as características do evangelho sem cruz. Segundo, as partes que foram removidas do evangelho.
e, se der tempo, os acréscimos do evangelho sem cruz. Então, primeira característica do evangelho sem cruz: o evangelho sem cruz torna-se uma proposta totalmente limitada. O evangelho sem cruz torna-se uma proposta totalmente limitada. O apóstolo Paulo condena e abomina esse tipo de evangelho que estava sendo vivido pelos cristãos da Galácia, pois era um evangelho antibíblico e que, por mais que tentasse seduzir, ludibriar as pessoas, não passava de uma proposta limitada. Ou seja, os cristãos se tornavam simpatizantes desse evangelho, porque a sua ênfase não é o estudo, da palavra de Deus, mas os segredos de uma vida de poder e prosperidade. Não a vida em Cristo, mas vida daqueles que estão atrás das bênçãos de Cristo. Ou seja, as pessoas buscando, na época, eu não vou falar disso aqui, porque é coisa que talvez você nem se interesse, sobre os gnósticos. Eles acreditavam que o corpo, a matéria, é corruptível, é má, então tem que ser destruída. Então o que eles faziam? Usavam e abusavam do corpo, faziam de tudo, orgias sexuais, alimentação, era uma confusão só. Então eles buscavam mais os prazeres da carne, os desejos do corpo, para satisfazer as suas vontades, do que um compromisso com a verdade de Cristo, com o evangelho. Então eles buscavam o poder, a prosperidade, essas coisas que hoje nós vemos no dia de hoje. Então esse evangelho não há vida com Cristo, não há comprometimento com o reino de Deus, mas busca das bênçãos de Cristo, o que Ele poderia oferecer através desse evangelho. Então o evangelho sem cruz torna-se uma proposta limitada, porque não conseguia transformar o interior das pessoas. As pessoas se maquiam por fora, mas por dentro continuam as mesmas de sempre. Não abrem mão, não renunciam, não negam a si mesmo, não buscavam seguir a Cristo, como Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se, renuncie-se a si mesmo, abra mão de si mesmo, da sua própria vida, e siga-me. E aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. As pessoas não queriam esse compromisso de sofrimento. Então por quê? Hoje a pessoa vem para a igreja, o quê? Vou para a igreja para sofrer? Eu não quero sofrer, já sofro muito, então não quero vir para a igreja para sofrer. Só que o sofrimento que você tem fora de Cristo é uma coisa, com Cristo é totalmente diferente. Sofrimento fora de Cristo, a sua vida pode ser uma vida derrotada, seu filho pode estar na droga, na prostituição, já é um problema que você enfrenta fora de Cristo. Aí quando vem para a igreja, o sofrimento é diferente, é por amor a Cristo, sofrer por um motivo verdadeiro. Então as pessoas não queriam sofrimento. Então a primeira coisa que faz esse evangelho sem cruz é que não havia uma transformação na vida das pessoas. As pessoas buscavam as coisas só exterior, o interior continuava a mesma coisa, Segunda coisa, o evangelho sem cruz promete o céu, mas não os compromissos com o reino de Deus. Romanos 14, verso 17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Então o que te alimenta? O que te satisfaz nessa vida? Paulo está dizendo aos romanos que o reino de Deus não é essas coisas, mas é justiça, paz, são algo espiritual, algo que alimenta. Então o evangelho sem cruz promete o céu, mas não os compromissos com o reino de Deus. Esse evangelho não pregava nenhum tipo de compromisso com o reino de Deus, o reino dos céus. E é exatamente o que acontece hoje. As pessoas tornam-se simpatizantes de algumas igrejas, porque pregam o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. É fácil, irmãos, gostar de uma igreja, na qual o pastor faz média com as ovelhas, É fácil gostar de igreja. Agora quando o pastor exorta, chama a atenção, o pastor é quadrado, é muito exigente, é muito julga, é muito peso, Então querem ouvir, mas não querem ouvir a verdade. Então essas igrejas se tornam participantes, simpatizantes do evangelho, mas um evangelho sem compromisso. Não querem saber de compromisso com o reino de Deus. E o compromisso com o reino de Deus é um compromisso sério.
Deus exige dos seus obreiros, principalmente, um nível elevado de espiritualidade, um grau acima daqueles que estão aí como leigo dentro da igreja. Claro que nós não somos super crentes, mas Deus exige muito mais daqueles que lhe dão, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. É um compromisso com o reino de Deus. Terceira coisa, rapidamente, aí não dá para comentar muito. O evangelho sem cruz apresenta Jesus como Salvador, mas não como Senhor. O pastor Júnior também já citou aqui, os cristãos da Galácia, eles acreditavam, né? Eles reconheciam que Jesus era o Salvador, mas não queriam como Senhor. Por quê? Se Jesus é o Senhor da sua vida, você não tem domínio, você não controla si mesmo, você não faz o que você quer. Ele controla, Ele te diz aonde você vai, a direção é Ele que dá. Então, se você não entregar o controle da sua vida para Cristo, como Ele pode salvar você? Ele não pode salvar alguém que Ele não pode controlar e dominar. Então as pessoas querem um Salvador, mas não querem um Senhor. Eu quero fazer o que eu desejo. Então isso não é viver o Evangelho. Viver o Evangelho é se entregar a Cristo e deixar que Ele controle a sua vida, seus pensamentos, o seu falar, o seu agir, tudo é Ele que vai controlar. Então aqui os cristãos da Galácia, eles acreditavam que Jesus era o Salvador, mas não queriam um compromisso que Ele fosse o seu Senhor. Então achavam que Ele era insuficiente, como já foi dito aqui, né? Precisava de algo mais. Terceira coisa, rapidamente. Quarta coisa, perdão. O evangelho sem cruz torna-se supersticioso em sua proposta de pregação. Então, o evangelho supersticioso é onde o misticismo entra e se torna participante do evangelho. As coisas de Deus são deixadas de lado e abre-se as portas para o misticismo dentro da igreja. Irmão, isso aqui a gente fala e constantemente a gente está falando, né? O pastor Júnior já falou sobre isso, sobre o misticismo da igreja. O pastor Marco falou no domingo sobre o sincretismo religioso. É uma mistura, uma miscigenação. Adora-se a Deus, mas tem atos pagãos dentro da igreja. Mistura as coisas com o cristianismo, com o catolicismo romano. Mistura-se as coisas. E fora, para mim isso aqui parece mais bruxaria evangélica. Parece mais bruxaria do que evangelho, infelizmente, né? Então, em Mateus capítulo 10, verso 38, Lucas 14, verso 27, nós temos aí o anúncio da centralidade de Cristo, ou da cruz de Cristo, né? A cruz sempre esteve presente na pregação, na igreja cristã. E Paulo diz assim: eu não prego a mim mesmo, mas prego a Cristo e esse crucificado. Então a pregação da cruz, irmãos, era presente na vida cristã naquela época. Então esse evangelho misturado com as coisas, infelizmente. E quando Jesus disse assim, ó, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ali era o anúncio, a centralidade da cruz de Cristo. Por quê? Quando a pessoa tomava a cruz, ela já sabia, não tem retorno, não tem volta para trás. Você não pode planejar mais nada para a sua vida, porque aquele que tomava a cruz, ele sabia que estava determinado a um fim, o Calvário, o sofrimento, né? E tomava a cruz, já sabia. Esquece da sua vida, você não decide mais nada, você já está determinado agora ir até o fim. E o fim era a morte. A cruz para o cristão é morte e vida. Então quando as pessoas buscavam essas coisas, deixando, né, a cruz, e aí acrescenta-se outras coisas, porque a cruz já não é suficiente, o povo já não quer mais a cruz. Hoje infelizmente a cruz se tornou um adorno, um acessório de moda, e muitas vezes até meio, né, as escondidas as pessoas usam, né? É cruz de prata, de ouro, com pedras preciosas, com diamante, com rubis, com safira. Mas a cruz de Cristo, mas foi uma cruz, é uma cruz rude, foi uma cruz tosca que ele levou. E segundo os historiadores, que pesava só uma haste 60 quilos, as duas pesavam 120 quilos aproximadamente. Ele teve que carregar, depois de açoitado. A gente vê aqueles filmezinhos sobre Jesus, Nazaré, na televisão, Jesus só com uns arranhãozinhos aqui do lado, um sanguezinho desse. Pensa que foi assim? Os romanos eram carrasco. Os chicotes que eles açoitavam, irmãos, era feito de tira de couro, costurado e colocado peças de ferro, de aço e ainda ossos na ponta. Quando caía no lombo de um, aquilo dilacerava a carne, abria
brecha na carne. Um criminoso rapidamente ele confessava qualquer crime só para sair dali. E suportar 40 chibatadas menos uma que era por misericórdia, para não matar de uma vez. Jesus foi muito mais do que isso, porque Jesus não tinha nenhum crime para confessar. Ele teve que suportar 40 chibatadas menos uma. E depois disso ainda foi cuspido, esbofeteado, chutado, e ainda carregou o peso da cruz sobre si, caminhando uma distância terrível até o Monte da Caveira. Hoje a gente vê Jesus, né, uma cara de derrotado, fraco, anêmico, né, pintado nas pinturas por aí. Pensa que foi assim? Não, Jesus estava desfigurado, arrebentado, o rosto inchado, os olhos inchados, de tanto tomar soco, pancada. E a gente acha que isso é brincadeira. Tem gente que despreza a cruz. O maior insulto para Deus é alguém dizer: eu não preciso de Jesus, eu não preciso da cruz de Jesus. Isso é o maior insulto, porque a Bíblia diz que Ele amou o mundo e deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Imagina um pai abrir mão do seu próprio filho e oferecer. Mas não é para todos aqueles que aceitam Ele como Salvador. O Evangelho sem cruz é um Evangelho sem Cristo, e eu não creio no Evangelho sem cruz. O Evangelho sem cruz é o Evangelho sem Cristo. Repetindo, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Como é que funciona esse Evangelho sem cruz, sem Cristo? O crente passa a entender que o sofrimento não pode fazer parte da sua vida. E então passa a desprezar todo o ensino que trata do sofrimento da igreja de Cristo como marca registrada do Evangelho. Ah, pastor, não fica falando desses negócios não. Sofrimento, para que sofrimento, né? Paulo escreve a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 13. Paulo vai dizer no versículo 13 assim: olha, se alguém quer viver piamente com Cristo, padecerá perseguições. Paulo diz: eu sofri perseguido, mas de Deus me livrou de todas essas perseguições. E aquele que quiser seguir a Cristo piamente vai sofrer perseguições. Ah, pastor, para que isso? Vem para a igreja para sofrer, né? Então tira todo o ensino do sofrimento. Aí ouvi então David Leonardo, aí ouvi então o Tiago Brunet, ouve esses caras que falam essas besteiras aí para vocês. Vitor Azevedo? Jesus quer acalmar o teu coração. Jesus criou você para resolver problemas de cada geração. Está ouvindo esse negócio? Eu te digo, meu irmão, Jesus, ele veio para sofrer. Ele diz que aquele que vai viver atrás dele vai sofrer também, vai sofrer, vai ser caluniado, vai ser insultado. E bendito é aquele que sofrer por amor a Cristo. Glória a Deus. Não, nada de sofrimento não, essas coisas aí não. Você é igual a Jesus. Essas besteiras que se fala aí, desses pregadores, moleques aí que estão por aí. Vai ler a Bíblia. Pode ouvir essas baboseiras, irmão. Isso é besterol, como disse o Silas Malafaia. Besterol dentro da igreja. Não tem raiz da palavra. Quer falar do ego. E a primeira coisa que o crente tem que fazer quando toma a cruz é matar o ego. Morrer para si mesmo. Ego é a palavra grega para eu. É morrer para si mesmo. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Sabe o que ele estava dizendo? Não me importa com as calúnias, não me importa com a perseguição, não me importa com as pedradas, não me importa com as injúrias, não me importa, porque eu sou colocado como um astro do mundo, como escória desse mundo, lixo do mundo. Irmão, sabe o que é ser considerado lixo? Você já foi chamado de lixo por alguém? Já me chamaram de lixo. Você é um lixo no trabalho, você é um lixo, você pior coisa é você ser considerado lixo. Lixo não tem valor nenhum. Pode pisar em cima, pode maltratar, pode fazer o que quiser. Então o crente, irmão, que veio para sofrer com Cristo, ele sabe que isso vai acontecer. E o pior ainda é quando parte de irmãos, né? Mas tudo bem, sofrer por amor a Cristo. É bom sofrer por amor de vez em quando, né? Tem mulher que sofre por amor, né? Amor de homem. Então o crente passa, irmãos, a entender que o sofrimento não pode fazer parte da vida dele. E aí acontece uma teologia distorcida, que é a teologia da prosperidade. Qualquer sofrimento na vida do crente, qualquer desgraça na vida do crente, se ele não tem bem de saúde, se ele não tem posse, se ele não tem isso, alguma coisa está errada na vida dele.
Ele está em pecado, né? E soa como um castigo na vida do crente. Quem falou? Os profetas morreram doentes. Morreram doentes. Paulo não tinha riqueza nenhuma, abriu mão de tudo, ficou pobre. Todos eles morreram de morte trágica. E não pode ter sofrimento? Conta algum que morreu, a não ser João, de morte natural, mesmo depois de ter sofrido. Então o sofrimento faz parte da vida do cristão. Paulo diz: combati o bom combate. E que bom combate foi esse? Satanás, meu amado, ele ronda para nos derrotar, 24 horas rondando ao nosso derredor. Mas a Bíblia diz também que há um anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem 24 horas para livrar de todo o mal. 2 Timóteo 3, versículo 10 ao 13, eu já citei. Infelizmente estão pregando esse evangelho sem sofrimento. Evangelho light, né? Evangelho, né, que adoça. A gente parece que está numa loja de doces, né? E aí escolhe o doce que você quiser. Deus é visto como um bonzinho, né? Infelizmente isso acontece, mas graças a Deus que enquanto houver dia e noite, inverno e verão, sol e calor, chuva, frio, ainda o evangelho verdadeiro vai ser anunciado, vai ser pregado, vai ser manifesto em todos os lugares. Talvez não por essa multidão, mas por alguém que é levantado para pregar o verdadeiro evangelho na igreja do Senhor. Então o evangelho sem Cristo, irmão, é o evangelho da tragédia. Infelizmente é o que tem visto por aí, né? Cristo é o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal. Segunda coisa, primeira coisa eu falei das características aí rapidamente. Segunda coisa, as partes que foram removidas do evangelho sem cruz. Não dorme não, se dormir eu vou tirar esse microfone aqui, não cochila não. As partes que foram removidas do evangelho sem cruz. Primeira coisa, o sangue de Jesus. Esse evangelho sem cruz não tem sangue. E é bem verdade que a palavra sangue assusta muita gente, né? Um cidadão disse assim para o pastor: eu não quero saber de ser crente não, que é muito sangue. Só fala de sangue. Os hinos da harpa só tem sangue. Pelo sangue, o sangue derramado. Que bendito sangue. Só fala de sangue, é muito sangue. A cruz é sangue, a pregação é sangue. Mas o sangue também amedronta Satanás, o diabo, o inimigo da tua alma. Sabe por quê? Porque a única arma capaz de curar, de purificar uma alma enferma pelo pecado é o sangue de Jesus Cristo e salvar almas do inferno. É o sangue de Cristo. A única coisa que é capaz de amedrontar Satanás. Só que, claro, eu preguei aqui uma doutrina, as pessoas usando, né? Sangue de Jesus tem poder para expulsar demônio. Não vai expulsar nunca. Me cobre com teu sangue, com medo de sofrer alguma perseguição na rua. Isso aí não serve não, irmão. Não. O sangue de Jesus tem poder? Não. O nome de Jesus tem poder, demônio. Sai dessa vida, é o nome. Para curar é o nome, para expulsar o demônio é o nome, não é o sangue não. O sangue é para purificar, para perdoar, para limpar as nossas almas, para nos dar paz com Deus, para nos redimir dos nossos pecados. É o sangue para isso. Então a primeira coisa que se faz é remover o sangue na pregação do evangelho. Então remover o sangue, ou o poder do sangue, é remover o poder para vencer o diabo e conquistar as almas para Deus. Então o sangue tem que ser pregado, irmão. Nós cantamos aqui, não foi? O hino 15. Nós vimos o nosso pecado lá, mas do sangue derramado na cruz do Calvário. Bendito seja o Cordeiro, pelo sangue que nos deu graça. Então, a primeira coisa que se faz do evangelho sem Cristo é remover, tirar o sangue. Tira, não fala de sangue aqui não. Fala de tudo, menos de sangue, não é? E infelizmente tem pregadores, obreiros, que não gostam de falar de sangue não, meu. Já viu os indapa? É sangue. A cruz de Jesus é a segunda coisa que é retirada desse evangelho sem Cristo, sem cruz. A cruz de Jesus. Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e esse crucificado. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 2.
Hoje só se fala em o que Jesus pode fazer por você hoje. Parece aquela propaganda do banco lá. O que podemos fazer por você hoje? O que Jesus pode fazer por você hoje? Irmão, isso aqui é uma teologia que se vê por aí, umas doutrinas, umas falsas doutrinas, uma doutrina sem fundamento bíblico que se prega por aí, né? O que Jesus pode fazer por você? O que faria Jesus no seu lugar? Essas perguntas todas. Sabe o que escreveu um homem chamado A.W. Tozer, um dos maiores pregadores, escritor, né, dos últimos tempos que a gente teve aí? Ele disse o seguinte: olha, temos que tomar uma atitude com relação à cruz, e só há uma entre duas opções: fugir dela ou morrer nela. Primeira coisa que faz do evangelho é tirar a cruz. Então não usa cruz. E se usa, né, é para trazer misticismo dentro da igreja. Ainda mais que o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, ele escreve sobre os judaizantes de hoje. E o judaísmo, ou a rejudaização de hoje, ela tem dois fins. Segundo esse pastor, escritor, ela tem dois fins: comercial e teológico. Comercial se vê nas propagandas, a viagem para Israel, caravana para Israel, caravana para a Cidade Santa, para a Terra Santa, né? Aí você vê essas viagens aí. E aí as pessoas não tem nada contra o turismo. Se você tiver dinheiro, vá, faça isso, né? Aproveite a oportunidade. Mas não faça disso, menos um misticismo. Vão lá para a Terra Santa. Aí é o comercial, vende tudo, o povo vai para lá, Terra Santa. Aí chega lá, você vai visitar o túmulo de Jesus, você vai visitar o Rio Jordão, você vai lá no Monte Calveira, você vai nos lugares onde Jesus passou. Aí a pessoa chega lá, isso é comercial. Vai lá e tem aquela coisa da Terra Santa, aí traz um pouquinho de areia lá da Terra Santa, Terra Vermelha, sabe que é a Terra Vermelha de lá, né? Traz um pouquinho de água santa, óleo santo, e aí traz uma lasquinha da cruz de Cristo lá dentro. Você tem também? Tem óleo lá do Monte das Oliveiras, garrafa de água, aí vende. Estou trazendo, o pastor já falou aqui lá no monte, né? E aí isso acontece, uma teologia distorcida. Imagina que tem alguém que vai para lá, pastor que vai para lá e se batiza de novo no Rio Jordão. Já foi batizado, batiza o povo lá de novo no Rio Jordão. Senão, e é no rio, nas águas que Jesus se batizou. Você acredita que aquelas águas não são mais, nunca foram depois do batismo de Jesus, já era a água que ele se batizou? Não era, por quê? Porque a corrente ela muda, a água ela evapora, o H2O, os componentes, né? Oxigênio e hidrogênio, desaparece, virou uma nuvem no céu. Não é mais a mesma molécula de água que estava lá, já é outra. As águas elas mudam. Eles vão para não, é água que Jesus batizou. Quem falou? Pode ser que esteja lá na bacia da Amazônia, numa nuvem pelo céu, mas não é a mesma água. E batiza o povo de novo. Batismo é um só. Se você foi batizado aqui, para que batizar lá de novo? Isso torna uma teologia distorcida, misticismo, e traz para a igreja. Isso era para falar depois, mas eu estou falando já. Então nós só temos uma opção de duas diante da cruz: ou fugir ou morrer nela. Não tem jeito não. Amém? Terceira, o temor de Deus, que é tirado desse evangelho, é o temor de Deus. Jesus é apresentado como um doce de pessoa. Já viu isso? Tão bonzinho, tão amável, tão gentil e inocente, que quase dá para ouvir o pregador dizendo assim: ele não faria mal a uma mosca. E o que aconteceu com Hebreus 10:31? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que aconteceu com Provérbios 9:10? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que aconteceu com isso? Minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor, né? E aí Apocalipse 6:16 fala da ira do cordeiro. O cordeiro se ira, tão mansinho ele, né? Mas tem a ira de Deus e a ira do cordeiro. Oh, glória. Romanos 11:22, Paulo diz assim aos romanos: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Vocês, se permanecer, ficarão. Mas se caírem,
sofrerão a severidade de Deus. Bondade para com aqueles que permanecem. Os que caem, severidade. Paulo está dizendo. Romanos 11, 22. Então, a bondade de Deus, irmão, não isenta o homem da severidade de Deus. Pedro diz assim: cuidado, não pense que Deus, porque ele ser longânimo, ele não vai julgar, mas ele vai julgar mesmo. Amém? Rapidamente. Quarta coisa: necessidade de arrependimento para o perdão. Hoje não precisa mais. Já ouviu no crente de segunda classe? Não é de primeira classe não. Primeira classe é aquele que é espiritual, mas o de segunda classe é aquele que é o carnal, né? Não, pastor, caí, mas estou ainda no jogo. Estou aqui. Engana a mãe, pai e mãe, mas não engana a Bíblia Sagrada, a Deus. Não engana ninguém. 1 João, capítulo de número 1, né? Verso de número 7. João, primeira carta de João: se dissermos que não temos pecado, mentimos, e a verdade não está em nós. Então é esse tipo de crente, né? Então, a necessidade de perdão. Lucas capítulo 13, versículo 5, do 1 ao 5, na verdade. Alguém chegou para Jesus e falou: tá vendo? Aqueles galileus lá morreram, viraram lá, argamassa lá na construção de Herodes. Será que eles eram culpados? Por que eles morreram naquilo lá? Aí Jesus disse assim: olha, se vocês também não se arrepender, de igual modo vão perecer. Arrependimento é necessário para o perdão de Deus. Então hoje não precisa se arrepender. Se fizer o convite para um pecador se arrepender, ele nem vem na frente mais. Não vem, porque não há arrependimento. Tem que fazer alguma coisa, tem que amedrontar, senão. E aí pior, esses que preferem ir para o inferno do que vir para frente. Não tem arrependimento. Não tem. Se faz convite, a pessoa fica lá e levanta a mão daí mesmo. Aceita Jesus aí dentro do seu carro mesmo. Põe a mão no teu coração e está tudo certo. Não é assim que faz? Meu irmão, é arrependimento, oração aqui, e a confissão de fé. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único Salvador da tua vida. Ele morreu na cruz do Calvário para te perdoar. Se arrepende de todos os seus pecados, aceita Cristo como teu Salvador. Sim, amém. Isso é arrependimento. Mas não tem essas confissões mais não. A gente só ora pelas pessoas e tudo bem, vai embora. Precisa confessar com a boca, crer com o coração para a salvação. Paulo diz, Romanos 9, né? 10, 9 aliás. Então, removeu-se, irmãos, o temor de Deus da igreja e o arrependimento. Quinta coisa, rapidamente: a dor e a tristeza de Deus por causa do pecado. A dor e a tristeza de Deus por causa do pecado. Alguém pode dizer assim: será que Deus tem alguma coisa que angustia Deus? Será que tem alguma coisa que entristece Deus? Alguém pensa assim, né? Jesus chegou em Jerusalém, capítulo 19 de Lucas, verso 41. Jesus olhou para a cidade de Jerusalém, a cidade santa, a cidade do grande rei, que era a cidade de Deus, escolhida para Deus fazer habitar o seu nome. Jesus olha para a cidade e chora, porque vê a desgraça, vê o futuro da igreja, vê o fim daquela cidade, o futuro da igreja não, o futuro da cidade, perdão. E vê o futuro daquela cidade, a destruição que seria depois, vê o mal que está lá dentro, a corrupção, os homens comercializando dentro do templo. Jesus chora, porque a tristeza de vir para o seu povo, o povo não receber. Eles, porque não reconheceram o tempo da visitação de Deus, serão cercados de trincheiras por todos os lados, não ficará pedra sobre pedra. A tristeza de Deus. Efésios 4:30, Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito é Deus, é santo. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus vê cada estupro, cada assassinato, cada violência, cada ato de pedofilia, cada pornografia, cada filme imoral. Deus é tudo que está acontecendo na nossa vida. Deus não está isento dessas coisas, e nem muito menos alheio a isso. Deus se entristece comigo e com você, se entristece com o obreiro de Deus. Muitas vezes passa a noite na pornografia, sai da igreja, vai para o motel. Deus não vê isso? Deus se entristece, amado. Só que isso é retirado da pregação do evangelho, desse evangelho, né?
Então, Deus sim sente dor e tristeza por causa do pecado. Isso não pode ser retirado da nossa pregação. Deus está triste com alguém. Deus está triste com o povo. Não, mas Deus não está triste não. Deus está feliz com você. Deus é contigo, varão, é? Deus é contigo, vaso, é? O cara está no pecado, a pessoa está no pecado, Deus é contigo. Se arrependa, se converta, deixa o caminho mal, né? Isso é. Sexta coisa, rapidamente. Prática da santificação. Isso aqui não pode ser removido. Não se prega santificação. E se pregar, pastor é quadrado, antiquado, exigente demais, né? Doutrina, mas isso aqui é comigo, né? Prega disso aqui comigo mesmo. É claro que aquele que prega precisa viver também, né? A prática da santificação, Hebreus 12, versículo 14 diz: sem a santificação ninguém verá a Deus. Mateus 5,48: sede, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Deus não exige nada de nós que não seja possível. Ele diz: seja santo, então é possível ser santo. Seja perfeito, é possível ser perfeito. Deus não exige nada que seja. 1 João capítulo 1, versículo 6. Jesus não quer fazer de conta que somos santos. Ele quer que sejamos santos. E Ele nos outorga o seu Espírito para nos santificar. Então, a santificação, meu amado, é fundamental na vida do crente. Santificação no olhar, santificação no falar, santificação no andar, tudo isso faz parte. Só que hoje não se exige santificação das pessoas, não se exige santidade. A palavra santidade no hebraico é separação, principalmente para Deus e também das coisas do mundo. De separar de tudo que é pernicioso, de tudo que é contra a vontade de Deus. Isso é a santificação. Hoje não se exige nada disso. Prática da santificação, não precisa não, irmão. Jesus já te perdoou, já te purificou, você é santo, né? Então isso é retirado. Agora, se der tempo aí, mais alguns minutinhos. Tem mais uns minutinhos de vocês aí? 10 minutinhos mais, no máximo aí. Os acréscimos do Evangelho sem cruz. Primeiras características desse Evangelho sem cruz. Segundo, o que foi, né, aí retirado, e agora o que é adicionado. Os acréscimos, o que é colocado nesse Evangelho. Também o pastor já citou aí. Amuletos do cristianismo sem cruz. Alguém já ouviu falar em amuleto? O que é amuleto? Então vamos lá. Quando a gente estuda os fundamentos das religiões, e todo aquele pesquisador, pregador, ele precisa estudar os fundamentos das religiões, né? O que trata cada religião. Quando a gente estuda os fundamentos das religiões, todas elas têm um símbolo ou um ato que os seus seguidores, eles acompanham, que eles contemplam, né? E seguem aquilo. Então, toda religião você vai ver que tem um símbolo. Se você pegar o livro aí de religiões, tem algumas bíblias que até traz. Tem um livro da Testemunha de Jeová, chamado O Homem à Procura de Deus. E esse livro traz todas as religiões do mundo, né? Praticamente cada uma tem um símbolo. Hinduísmo, né? Taoísmo, né? O Shintoísmo, né? Hare Krishna, budismo, todos eles têm um símbolo, uma bandeira, um amuleto, alguma coisa que a pessoa precisa se basear nisso. Então, e existe símbolo em tudo, em todas as religiões existe símbolos, amém? Então, religiões, a maioria se apega a símbolos. Entretanto, quando na atualidade surgem igrejas que representam ou que usam, né? Estão aí ressuscitando, na verdade, patuás, mandingas, amuletos e outras coisas idólatras, estão, na verdade, voltando ao paganismo. Então, ou seja, é o distanciamento aí do evangelho, né? Do cristianismo. Amuleto,
Segundo o dicionário Aurélio, tá? A gente precisa pesquisar. O dicionário Aurélio diz: amuleto é pequeno objeto, figura, medalha, figa, etc., que desde a mais alta antiguidade alguém traz consigo ou guarda por acreditar em seu poder mágico e passivo de afastar desgraças ou malefícios. Fetiche é objeto animado ou inanimado, né, que tem vida ou não, feito pelo homem ou produzido pela natureza, ao qual se atribui poder sobrenatural. Pedras de cristal, sabe aquelas pedras de cristal que o pessoal usa, e pedras preciosas, usa isso como um amuleto, ou outras pirâmides, essas coisas a mais, qual se atribui poder sobrenatural, ao qual se presta culto. Superstição é o sentimento religioso baseado no temor ou na ignorância, e que se induz ao conhecimento de falsos deveres ou ao receio de coisas fantásticas e à confiança de coisas ineficazes, acreditar naquilo que não tem poder nenhum. Segundo a Enciclopédia Britânica, ela diz que amuleto é designação genérica de diferentes objetos aos quais se atribui a virtude mágica de guardar ou proteger, usados tradicionalmente para afastar o azar e trazer sorte. Segundo essa mesma publicação, a Enciclopédia Britânica, superstição é a atitude de espírito, crença ou prática mágico-religiosa para as quais não há explicação lógica e que se baseia na convicção de certos atos, palavras, números ou objetos que trazem males, benefícios, azar ou sorte. As superstições, de modo geral, podem ser classificadas como religiosas, culturais ou pessoais. Então cada um tem uma superstição. Não passa debaixo de escada, né? Não pode ver um chinelo virado que tem que desvirar, né? Não sai antes de fazer o sinal da cruz, né? Não pode levantar com o pé esquerdo. Isso aí é superstição, é coisa idiota. Amém? Então, amuletos e mediadores em Cristo, amados, nós já fomos libertos. Todos os amuletos foram abolidos por Cristo na cruz do Calvário. Então, só para você anotar aí, quando aceitamos o senhorio de Jesus, recebemos seu Espírito Santo. 1 Coríntios 6, verso 19, nossos pecados são perdoados. Atos 10, verso 43, somos recebidos como filho de Deus. João 1, versículo 12, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8, 17, passamos da morte para a vida. 1 João 3,14, somos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17, o diabo não nos toca. 1 João 5,18, não estamos mais sujeitos à maldição, podemos usar o nome de Jesus. João 8,32 e verso 36, para curar enfermos e expulsar demônios. Marcos 16, verso 17. A salvação nos leva a um relacionamento pessoal com nosso Pai Celestial. Mateus 6, verso 9, João 14, verso 18. Estamos livres da ira vindoura. Romanos 5, verso 9. Além de outras bênçãos que Deus nos deu através da morte de Cristo, através da aceitação de Jesus como nosso Salvador. Não precisamos dessas coisas, nada disso. Jesus é suficiente. Só que tem gente que acha que ele não é suficiente, precisa acrescentar mais alguma coisa. Isso é retornar à prática de amuletos. Isso configura desvio da fé.
Alguém acha que colocar um copo de água sobre a televisão, um aparelho de rádio, e o pregador ora lá e a água está abençoada, a hora ungida? Irmão, isso não é fé, isso é falta de fé. Isso não constitui fé, é falta de fé. Porque a nossa fé tem que estar centralizada em Cristo. E nada, nem objeto da natureza, nada pode substituir a fé em Cristo Jesus. Tem gente que acha que isso é fé, isso é falta de fé. Então, o uso de amuletos ou de qualquer objeto não melhora em nada a nossa vida, nossa posição de abençoado, herdeiro, de isento de poder do diabo. Amuleto não expulsa demônio, não quebra maldição, não satisfaz e não pode substituir o poderoso nome de Jesus da nossa vida. Tem gente que acha que essas coisas quebram a maldição, afasta, o mal da nossa vida. Mentira de Satanás. Pelo contrário, isso ao invés de trazer bênção, traz a maldição na vida das pessoas e afasta elas de Cristo. Então, o uso de amuleto não é uma atitude de fé, mas desvio, falta de fé. Jesus disse em João capítulo 15, verso de número 7: se permaneceres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem, e será feito. Se estiver em mim e a minha palavra em vós, pode pedir. E ele diz: pede e recebe, bate e se abre, busca e achará. Ele ensinou a pedir, mandou pedir. Peça a ele. Salmo 34, verso número 7, se não me engano, ou 5: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Peça para Ele, descansa nele. Precisa dessas coisas não, amado. Amém? Então isso, ao invés de trazer bênção, traz a maldição na sua vida. Isaías 31, versículo 1, Isaías diz assim: ai daqueles que descem ao Egito, que buscam força em cavalos, em homens, as coisas. Na tradução na linguagem de hoje diz: ai daqueles que buscam força, que usam amuletos para aceitar, para se livrar de alguma coisa. Meu irmão, usar amuletos, usar essas coisas, é um caminho de volta para o Egito. Nós já saímos de lá, já abrimos mão dessas coisas, já abandonamos essas coisas, não podemos mais voltar para o mesmo caminho. Então é voltar ao paganismo, desvio da fé, essas coisas. E é o que mais se vê hoje. Então o uso de amuletos pelo povo de Deus equivale ao tornar o caminho de volta ao Egito. O evangelho sem cruz, o evangelho do engano, necessita de amuletos. A presença de Jesus não é suficiente. A palavra não tem poder para libertar. Os ensinos da palavra, a unção do Espírito Santo não são suficientes. Precisa de amuletos. São camisas, eu só anotei aqui para você lembrar disso: camisas, rosas, pão, peixe, saco de plástico com sopro de 300 pastores, pedras, leite. Já viu falar que tem leite também? Leite do seio da virgem ainda tem. Garrafa de água orada, cruz com sangue dentro, cruz com terra dentro, cruz com água ungida, sal, lenço, toalha ungida, vassoura, sabonetes e outras coisas mais. Não existe limite para a criatividade idólatra nessas coisas, irmão. Cada dia surge mais uma aberração. Feijão agora também cura. Não existe limite para essas coisas. E o povo cada dia está aí. A idolatria. Isso aí, na verdade, isso é bruxaria disfarçada, né? Então, e aí, fora isso, ainda tem os ritualismos judaicos, né? Ritualismo judaico. E alguns agora não usam da lei para justificar isso. E Paulo está condenando aqui: a lei foi abolida por Cristo. Jesus já cumpriu toda a lei, porque o homem foi incapaz. A lei foi uma aliança que Deus fez com o povo não conseguiu cumprir. Então o que Deus fez? Deus precisou criar uma nova aliança, uma nova lei, a lei de Cristo, a lei da liberdade, a lei do Espírito. Aí o povo volta. E aí o judaísmo agora
entra dentro da igreja. Aí o pastor falou, tem os autodenominados, né? Não foi ninguém que ungiu, não foi Deus que escolheu, nem separou. São autodenominados apóstolos, profetas, detentores da graça do Espírito. Se pudesse, eles patenteavam o evangelho, só eles se pregavam. E aí usa o kippá. Sabe o que é aquele kippá? Kippá, o nome kippá quer dizer arco. Para mostrar, segundo os judeus messiânicos, ele diz que o kippá é para lembrar que tem alguém acima deles, que é maior, que aonde estiver alguém está sobre eles. Precisa do kippá para lembrar que Jesus está lá em cima, que Deus é soberano, que está acima de todos. Precisa disso? Precisa do pano de saco de cinza, jogar cinza. Aí se usa agora o shofar na igreja. Sabe o que é o shofar? E aí diz que o shofar é o Espírito Santo, para trazer a unção de Deus, a presença de Deus, e usa dentro da igreja. E se não tiver isso, meu irmão, já era, no culto não anda. E aí usa o techuvá, mezuzá, né? Usa o mishnah, usa todas essas coisas, né? Menorá, sabe o que é menorá? Menorá é o candelabro de ouro de 7 braços. Menorá, a arca da aliança, né? E aí se fazem o Yom Kippur, quer dizer, dia do perdão, jejum de 24 horas, e aí faz a festa de Sukkot, o dia de Sukkot. Sukkot quer dizer cabana, e aí faz o dia do Sukkot. Eu trouxe 2 livros ali, se vocês quiserem, depois vocês podem comprar lá. E aí faz o dia do Sukkot, aí segunda-feira é jejum total, abstinência de carne de porco. Faz essas coisas, irmão, dentro da igreja. Eu sei que tem uns hinos judaicos que são muito bonitos, né? Tem o 121, o Salmo 121, que é lindo, né? Começa assim, ó. Shila malot, Esaheina elerarim, né? Eleva meus olhos para o céu, de onde virá o socorro. Meiaim avo Ezri, Ezri meim Hashem, Asher shamayim varetz, alite amot agleha. Isso é hebraico. É bonito, mas não dá para a gente cantar. Pastor, tem problema usar as coisas dentro da igreja judaica? Não, problema nenhum. Não, de maneira nenhuma. O problema é colocar isso aqui como se fosse algo essencial para a salvação, para trazer espiritualidade. Não, meu irmão, você pode pôr, mas isso não pode trazer nada espiritual. Para você lembrar, tem a bandeira, amém. Eu disse aqui na outra semana, se vier um árabe aqui, ele não entra na igreja porque ele não gosta do povo de Israel. Não vai entrar na igreja. Isso foi Sila Malafaia que falou também, né? Os muçulmanos, os árabes não entram, porque se tiver a bandeira de Israel. Então a gente inventa essas coisas, aumenta, inclui essas coisas dentro da igreja. E o pior é que os apóstolos por aí, aquele apóstolo René Terra Nova, é um dos mais... Não tem problema, pode falar, meu irmão. Tem estudo na Bíblia, tem estudo na internet, vai ver lá, estudo na internet. Rejudaização hoje, judaizantes, né? Do dia de hoje, tá lá, pode entrar na internet, tem estudo lá. Então isso vem acrescentar na igreja e não tem poder sobrenatural. Nós não precisamos voltar na lei, à prática de rituais judaicos para dizer que nós gostamos de Israel e usa o salmo lá para dizer que nós precisamos orar por Israel. Não precisa disso. Nós estamos numa nova aliança, meu irmão. Não existe terra santa no cristianismo, de maneira nenhuma. Para os judeus é um Deus, um povo, né? E uma terra. Um Deus único, um povo, que é o povo eleito, e uma terra santa, Israel. Para o cristão tem um Deus, um único Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo agora. Um único Deus, né? Há um povo, mas não é um povo de uma etnia só. É povo de tribos, línguas, raças e nações que Deus separou e escolheu para Ele. E a terra santa? Não existe lugar santo no cristianismo. O povo é santo, não a terra. Não é as coisas santas, mas é o crente santo, pessoa santa. Não existe coisa santa, não existe terra santa, existe crente santo, templo santo, que somos nós. Até o templo aqui, o que o pastor Júnior fala, não digo que você deve respeitar, chegar aqui, né, de qualquer jeito, de pé descalço, nu, né, fora dos padrões, né, cristão. As pessoas têm isso aqui como um salão de culto. Mas quando Jesus está reunido no meio de 2 ou 3, é um lugar santo. Tem igreja por aí, pastor, que o povo vai ter que tirar o sapato dos pés, porque está pisando na terra santa.
E tem que vestir o kippá e colocar o talit, senão não entra. Igreja cristã evangélica, essas novas por aí. Então tome cuidado. Isso aqui, meu amado, a gente precisa, né? O crente, ele não pode se deixar levar por isso. Infelizmente, nem todos estarão isentos dessas coisas. Nem todos escaparão. Mas a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Cristo é suficiente na minha e na tua vida. Amém? Ele e a cruz, o caminho da cruz é um caminho de morte, mas é um caminho de vida. Então a cruz é essencial. Não abra mão da cruz. Você pensa que hoje a sua cruz é seus filhos, seu marido, a sua família? Não é. Quem falou? Isso não é nada. A cruz é o sofrimento que nós tomamos como o sofrimento de Cristo. Morrer com Cristo, morrer para o mundo, morrer com Cristo, estar crucificado com Cristo para o mundo, para o pecado, para o meu desejo. Então eu não tenho mais desejo próprio. Precisa, né, aceitar isso. Então igrejas que substituem as coisas de Deus, mano, e acrescentam coisas, porque não querem aceitar a cruz, o sofrimento, né, e precisam introduzir essas coisas na igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que você não seja iludido, nem enganado, nem levado pelo vento de doutrinas falsas e enganosas. Ainda há pessoas que se preocupam, irmão, e a mensagem da cruz precisa ser pregada, mas também vivida por aquele que prega. Amém? Deus abençoe. Passo ao pastor Júnior aí para estar dando um encerramento. Glória a Deus, é bênção, né, irmãos? Boa essa palavra, e que nós retornemos para a cruz. Vamos orar, agradecer a Deus. O negócio é sério, o negócio é feio. Como diz, né, muitos são tentados a cair a isso, principalmente igrejas que os pastores vai vendo que a igreja não está enchendo igual as outras. Aí eles começam a introduzir essas coisas, né? Né, pastor? Aí, não, precisa, não dá, não. Amém? Glória a Deus, vamos orar, agradecer. Ora aqui, pastor Marcos, e dá a bênção, amém? Glória a Deus, pastor Marcos. Glória a Deus. E aí, a gente sempre, irmãos, esses ensinamentos guarda, né? Tanta doutrina, escola bíblica, para não ter os crentes. Fala, meu Deus, pastor. Complicado. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos encerrar aqui com a oração, né? Esse estudo maravilhoso aqui. Domingo que vem tem escola dominical, pastor? Confirma? Domingo que vem estamos juntos novamente na escola bíblica dominical. Eu ia preparar um estudo, mas domingo passado eu falei sobre igreja reformada ou deformada. O pastor hoje trouxe esse curso de obreiros que falou quase a mesma coisa. E eu que não sabia que esse ia ser o tema, já estava preparando um estudo para falar algo, né? Mas vai ficar muito cansativo, pastor. Vai ficar